Muito boa tarde para todos vocês. Estamos de volta com o Analista Sem Censura. Estou com a excelentíssima presença de Bruce Barbosa aqui hoje para me ajudar a falar de Bom Copom. dia ou boa tarde. Boa tarde, né? Lembrando que a gente está ao vivo aqui no YouTube e vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem e eu tô de olho aqui para ver e, se possível, conseguir responder. Tá bom? Então, Copom, Bruce, você acha que vai ser 25 ou 50? Quando que é o Copom? Que até alguém me perguntou agora no Telegram do Antitrader, lá que a gente tem grupos de mensagens, né? Hoje e amanhã. Eu fiquei na dúvida, né? São 2 dias de Copom. Amanhã que sai, né? Amanhã à noite. Desculpa. São 2 dias de Copom. No primeiro dia, eles falam sobre macroeconomia, expõem alguns dados e tal. E o segundo dia eles estressam o modelo, né? Eles rodam lá o modelo do Banco Central, estressam o modelo e fazem a discussão do que eles vão fazer com a taxa Selic. Então, e aí divulgam, claro, né? Lá para 6 da tarde, 6h30, eles divulgam o resultado do que eles decidiram lá, cada um tem um voto, mas normalmente no Brasil, não sei porquê, eles decidem sempre pela unanimidade, então eles fazem um acordo. Ou então se a dissidência é organizada para indicar algum próximo movimento, né? Então vamos supor, se eles, o mercado está precificando... Até por querer, tipo assim, por querer, É uma praxe. É sem querer querendo que eles fazem isso? Claro. Ah, não sabia não. Eles viram e combinam. Então vamos fazer o seguinte, se a gente quiser indicar... lembrando que esse Banco Central está sob nova direção, né? Então Mudou agora, né? Não sei se eles vão continuar com a mesma praxe de antes, mas a praxe era... Vamos supor que eles deem 25, mas querem indicar que o próximo passo é de 50. Aí eles dão 25 com dissidência, com a maioria votando pelo 25 e alguns votando pelo 50. Mas então essa é a forma de indicar. Quem que vota no conservador e quem que é o dissidente? É sempre... Aí eles combinam também, então você vai ser o dissidente ou você o a favor, eu vou ser o junto com o pessoal? Eles combinam, mas o mercado já sabe quais são os mais rock e quais são os mais dove. Tem. Aí eles combinam entre, tipo assim, os pavões e o... Tem o good cop e o bad cop, né? Tem o bonzinho, que é sempre bonzinho, e tem o mal, que é sempre mal. Exatamente. Aí eles combinam, você que sempre é rock, você vota pelo 25. E você que é mais dove, você vota pelo 50. E aí a gente combina que vai ser dissidente para indicar o próximo movimento. E aí, qual é o seu chute? Olha, o mercado precifica 44 basis points. Significa que o mercado acha que o BC vai cair 44? Não, porque o BC só muda a Selic de 25 em 25, né? Em múltiplos de 25. Então, 25, 50, 75, 100... o que significa isso, esses 44%? Significa, grosso modo, 75% de chance de ser uma queda de 50 e 25% de chance de ser uma queda de 25. Eu tava tentando fazer a conta da probabilidade na minha cabeça, mas você foi mais rápido. Não, eu já fiz isso antes, por isso que eu sei. Não dá 75, dá tipo, digamos, 76. Então é isso, o mercado acha que a maior probabilidade é dele dar 50. Por quê? Porque o mercado acredita que ele está muito behind the curve. O que é isso? É atrasado em relação à curva. Ou seja, a atividade já está muito fraca, muito mais fraca do que o Banco Central antecipava antes. A inflação, o último dado de inflação do IPCA 15, veio muito mais fraco, os núcleos vieram muito fracos, muito abaixo do natural que rodaria caso você estivesse perseguindo o centro da meta de inflação. Alguns núcleos vieram inclusive perto de zero. Então assim, os núcleos estão muito baixos e o Banco Central ele tem que mirar o centro da meta, né? Então o mercado acredita que ele tem que sim promover uma queda da Selic o mais rápido possível para que ele consiga atingir aí o centro da meta, digamos, até o ano que vem, né? Porque esse ano já fica muito difícil, né? Tá muito... Ele não consegue... sempre 12 meses, né, pra frente que eles olham. São 3 trimestres, de 3 a 6 trimestres. Chutei errado, então. Não, mas é por aí mesmo. Porque eles já não conseguem influenciar tanto 2019, né? Então, o mercado acredita que o Banco Central tá atrás da curva e que por isso teria que fazer um movimento um pouco mais agressivo, tá? E, tradicionalmente também, quando o mercado vai muito à frente do que o BC acha razoável,
o BC vai lá e puxa o freio de mão. Então, por exemplo, dá uma entrevista, fala, peraí, mercado, calma lá. A gente ainda precisa ver mais a respeito da aprovação da reforma, enfim, dá uma travada no mercado. Ele dá uma diquinha pro mercado, assim, ele fala, então, acho que vocês estão um pouco otimistas demais, talvez, exatamente. Entendeu? A inflação, porque a reforma da Previdência. O Banco Central não quer volatilidade, ele não quer adicionar volatilidade no mercado, então ele fica dando essas diquinhas. E o Banco Central não tem se pronunciado, o mercado foi pro 50 e o Banco Central deixou rolar. Então acho que o cenário base mesmo é os 50 pontos, porque a única coisa que travava o BC de ter uma queda era uma melhora relevante da situação da aprovação da reforma da Previdência, né? Uhum. E com ela tendo passado no primeiro turno, o mercado ficou muito mais confiante que isso seria relevante o suficiente para o Banco Central promover aí uma queda de juros. E o próprio Roberto Campos, numa entrevista, falou que reconhece que isso foi um avanço. Então... O que é um negócio interessante, né? Porque há muito tempo eles falam que poderiam cortar os juros, mas eles não cortavam porque estavam esperando a reforma da Previdência ou ser aprovada ou entrar em votação, sei lá. Porque é binário, né? Quer dizer, o mundo com a reforma da Previdência aprovada é totalmente diferente do mundo sem a reforma da Previdência aprovada, né? Então... Mas eles falaram alguma coisa sobre risco dela sofrer uma piora na segunda votação? Não. Ou eles estão igual ao mercado financeiro? Passou a primeira, passou todas, beleza, acabou. Então, a gente vai saber agora o que eles vão realmente achar desse passou a primeira, mas a minha impressão... mas eles dariam essas diquinhas, né? Ou algum rock provavelmente daria uma entrevista falando, então, a reforma ainda não passou, sim, ainda tem outra votação. Isso não aconteceu. Inclusive, o mais gavião de todos... O rock, né? O gavião. Que é o Carlos Viana. Urubu. Devia chamar Urubu, né? Ia ser mais legal. O mais gavião de todos, que é o Carlos Viana, ele vai sair do Banco Central. Acho que por motivos pessoais mesmo, mas sabe lá quem vai entrar. Se entrar um cara muito mais dove, vai pender pelo lado mais dove. O juro caiu demais, ele tá de bode lá, ele quer subir o juro, ninguém quer. Talvez ele não tenha gostado muito da história. Não, mas ele é super, 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 hiper competente e com certeza é por um motivo pessoal, né? É porque ele já ficou bastante tempo lá também, né? Então enjoou. Já deu o tempo dele. E ele é um cara acadêmico. Vai pescar. Não sei se ele tem que Vai investir na bolsa, né? Agora vai virar trader de Bitcoin. Ele pode abrir um fundo se ele quiser. Tem vários que abriram. Várias vezes. Mas poucos. Central bankers. Isso é um vídeo legal, né? Que tem muito, como é que fala? Economista de Banco Central que saiu, montou o fundo e o fundo é horrível e o fundo fechou. Tem vários, assim. Tem alguns bons, mas assim, tem uns que a maioria... até hoje. A maioria não é boa, não. Bom, o Mário Banqueiro Mesquita, Central é meio que... O Mário Mesquita foi pro Itaú, o Luiz Fernando montou a Mauá. Mas não tá tocando fundo, Arminio, né? Ele é o economista do Itaú. A Gávea, que inclusive acho que foi uma das únicas assets que foi vendida, né? É verdade. Então o Arminio mandou bem. Como é que chama da Mauá? Luiz Fernando? Luiz Fernando. Mandou bem. O gordinho que saiu agora. O Ilan montou o fundo, era péssimo o fundo dele. Chamava alguma coisa azul, assim, Cielo, sei lá. Uma coisa de céu, Fechou o fundo, aí ele foi pro Itaú também. Mas eu acho que o histórico deles até é um negócio interessante. Eu vou falar pro Breia e pro Luiz fazerem esse estudo aí. É um negócio interessante. Procurar. Mas aí, o juro cai 50 bips e a bolsa vai a 150 mil pontos. Então, o Hugo tá perguntando assim, como fica o CDI com a queda da Selic? O CDI, ele... Fica 6% ao ano. O CDI, ele é sempre 10 bases abaixo da Selic efetiva. Então, por exemplo... o CDI é sempre um base abaixo da Selic efetiva e a Selic efetiva é sempre 10 bases abaixo da Selic meta. Então, por exemplo, a Selic meta hoje é 6,5%. A Selic efetiva é 6,40%, então 10 bases abaixo. E o CDI é 6,39%. Quer dizer, o CDI vai ficar em 4,89%. Não, com essa queda de agora... se cair 50 se cair 50 bases, a Selic vai para 6%. Verdade, falei 4, 5, né? 5. 5,89. A Selic vai para 6, a Selic meta vai para 6, a Selic efetiva vai para 5,90 e o CDI vai para 5,49. Mas sabe o que eu achei interessante que eu estava olhando de manhã também, quando eu estava fazendo o relatório do Antitrader? A próxima reunião do Copom, o mercado também já precificou uma alta probabilidade deles caírem mais 50 bips, né? Oi? Na próxima reunião do Copom, o mercado já precificou uma queda de 50 bips também.
Já precificou 34 bips. Não, 75%, né? Mas... 34 bips. Então, o que acontece? Então, 44 bips precificado nessa e 34 bips precificado na próxima. Eu vi um comentário aqui muito engraçado, eu vou contar uma história pra vocês. O DF, sei lá quem, um hater, falou assim... Distrito Federal. Essa menina ama falar inglês, ou mostrar que fala. É porque no mercado financeiro, todo mundo fala inglês os termos. E é muito engraçado, porque eu lembro de eu chegar pro meu pai, ele falou assim, que título que você acha que eu aplico, filha? Eu falei assim, na época era 2011, eu falei assim, pai, aplica no July 11. Aí ele falou assim, July 11? Que isso? Eu tô olhando aqui e só tem o October 11. E eu rolei de rir, eu falei, não, pai, o outubro a gente não fala October, o outubro a gente fala outubro, a gente só fala July no July. Porque são termos que o mercado, as mesas de operações usam, enfim, eu não quero me achar não, é só que realmente as pessoas usam. É que a gente fez inglês naquele curso do Joel Santana, não sei se vocês já viram, quando ele faz a propaganda, é bem legal, é bom, recomendo. Mas aí o que acontece? O mercado precifica 43 bases nessa, acho que 38 na próxima. Se ele dá 50 nessa de fato, então essa cai para 50, né? De 44 para 50. E a próxima provavelmente já vai para uns 48. Uns 47, 48. Porque se ele deu uma de 50, ele vai dar pelo menos outra de 50. Claro. E aí vai depender, só isso já faz a curva curta cair de 15 a 20 bases, tá? E aí vai depender muito do comunicado. Ele pode escolher, ele amanhã fala quanto vai ser a Selic e libera o comunicado. Esse comunicado vai ser extremamente importante, porque a curva de juros já precifica 125 bases de queda no ciclo total. Aí você vai entender, se ele falar alguma coisa do tipo, mas eu tenho que avisar que vai ser um ajuste pontual, ou então falar assim, eu estou antecipando o ciclo. Quer dizer, o diabo está nos detalhes, né? Exatamente. Se ele der esse tipo de comunicado, o mercado vai entender como, pera lá, ele está falando que vai dar 1, 2, no máximo 3. Agora, se ele não falar nada... É porque fica um CDI, uma Selic, né, bem baixa. Se a gente está em 6,5, já tá no preço 125, que vai para 5,25. Exatamente. A gente já está no menor juro da história, a gente vai para um juro muito, muito menor. Muito, muito menor. Então, assim, se ele der indícios que é muito pontual o ajuste, que tem que ser feito com muita parcimônia, não sei o quê, e que ele já está antecipando boa parte do ciclo, se ele usar esse linguajar... Aquele dá uma piscadinha muito provavelmente, assim, ó mercado, a piscadinha. Aí muito provavelmente o meio da curva não cai quase nada, né? Porque daí ele deu aquele freio de mão, o mercado vai falar assim, peraí, é um ajuste pontual. Agora, se ele deixar rolar um pouco no comunicado, falar, a atividade está fraca mesmo, não sei o que lá, não sei o que lá, aí o mercado pode cair um pouco mais, precificando, sei lá, uns 150 bases. Não, e se ele der 25 nessa, o mercado já vai correr para os 50 na próxima, né? Vai falar a próxima, ele vai, dependendo do comunicado, obviamente, né? Eu acho que se ele der 25 é ruim. É ruim no sentido de o juro curto vai subir pra caramba. Ainda mais se ele der um comunicado... Falando que é ajuste pontual. É porque ele esperou muito também, né? Por causa da reforma da Previdência, ele ficou meio que de mãos atadas e não podia, digamos, não podia fazer nada, né? É o que o mercado pensa. O mercado pensa assim, pô, ele esperou tanto que agora ele tem que dar. Ele tem que ir no 50 logo. Mas o mercado não sabe sentido. Qual é a cabeça dele. Se a gente não tem inflação, a economia não sai do buraco. O Guedes está lá desesperado tentando liberar FGTS para o pessoal gastar um pouco para a economia sair do buraco. Acho que faz sentido. Mas e aí, impactos no mercado? Pois é, assim, nos títulos públicos o impacto é pequeno, até porque a gente já está precificando quase 50 bases nessa reunião e 125 bases de ciclo. Então, assim, a depender do comunicado, a gente não vai ter tanta variação assim, no máximo 20 bases, principalmente no curto. Lembrando que nas últimas 2 semanas a curva empinou, né? O que quer dizer que ela empinou? O mercado foi precificar os 50 bases, os juros curtos caíram, os longos ficaram estáveis. Fez assim, né? Exatamente, então a curva fez assim, o longo deu uma empinadinha em relação ao curto. Isso quer dizer que, assim, peraí, também não é essa história de oba-oba de vamos aplicar o longo, né? Não tá... É que no Brasil também, com essa economia no buraco, se a economia pega no tranco, eles vão ter que subir o juro já, né? Em algum momento, porque a gente está abaixo do juro potencial. O Brasil não tem infraestrutura nenhuma. Começa a crescer um pouquinho, já engargala a economia inteira e a inflação, pum.
Então, é verdade. Mas não só por isso, também no mundo inteiro a gente está vendo um steepening de curva, né? Nos Estados Unidos começou a acontecer, a Treasury estipou pra caramba a curva. Mas por causa da briga do Trump com a China? Não, por causa dessa história deles serem dove, não serem dove, sabe? Essa história de whatever takes no mundo. Isso é legal também, que quarta-feira vai ter a reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Também vai ter Fed. Que também o mercado precifica a queda de 0,25, né? 25 bases. Então, mas amanhã vai ser um dia certeza absoluta, agitadíssimo. 0,25. E o Fed sai durante o pregão, né? O Fed é altas emoções, né? Sai durante o pregão. O Copom dá aquela atrasada e espera o mercado fechar para soltar, para não ficar aquela volatilidade, né? É verdade. Mas o Banco Central americano é raiz e solta no meio do dia e arrebenta. Arrebenta mesmo. Assim, sai o que? À tarde, chegou... né? Acho que sai umas 3 da tarde, um negócio assim. Acho que é por aí, de 3 ou 5. O mercado chegou a acreditar que o próprio Fed poderia dar 50 bases de queda, mas o Powell foi um pouco mais rock. Ele foi dar diquinha pro mercado. Foi dar diquinha pro mercado, falando, pera lá, não é tanto assim. E aí o mercado reprecificou. Então agora o cenário base é 25 mesmo lá fora. Uma queda de 25 mas que muito provavelmente vem. Mas será que a gente tiver, digamos, 50 aqui e 25 lá, mercado chacoalha? Vai depender do comunicado, né? Vai depender do comunicado, mas eu acho um cenário muito bom. Acho um cenário muito bom para a bolsa, por exemplo. Tanto aqui quanto lá. Porque assim, você está num cenário global estimulativo, é isso que a gente quer, né? E global e local estimulativo. Então, 50 basis points aqui dá muito fôlego para a bolsa. Por 2 movimentos, tem um direto e um indireto. O direto se você desconta os dividendos a valor presente, né, que é o discount cash flow, falei em inglês, não. Gente, eu sei falar inglês. Fluxo de caixa descontado em português. Fluxo de caixa descontado, ou obrigada. DCF, que é a siglazinha em inglês. Isso. Aí o que acontece? Se você faz esse modelo para ver o preço das ações, como o juro está embaixo, né, a taxa de desconto está embaixo, se ela cai, o preço da sua ação sobe. Então, esse é o efeito imediato. Basicamente, se você abaixa o juro, todos os ativos da economia sobem. Isso. O preço sobe, né? Exatamente. E o efeito indireto se você cai a Selic e a maioria das empresas da Bolsa são financiadas, de algum modo, indexadas ao CDI e à Selic, né? Você automaticamente cai as despesas financeiras das empresas. Isso você vai ver um pouco mais no longo prazo, à medida que vão vindo os resultados trimestrais, mas você tem essa queda de despesa financeira. E tem a terceira, né? Você estimula a economia também. Então, com menores juros, mais gente vai procurar empréstimos. Aliás, 2 coisas, né? As empresas vão ter mais lucro, porque elas vão pagar menos juros, e provavelmente mais pessoas vão tomar mais empréstimos, porque o juro vai estar mais barato e isso estimula a economia. Com certeza. E ajuda o Plano Guedes. E ainda nas empresas tem o fato também de uma série de novos projetos que antes não eram viáveis com um juro de 14,25, com um juro de 5 passam a ser viáveis. Então você aumenta o capex, né? Você aumenta investimentos e isso ajuda a economia como um todo. Então tem todo um ciclo positivo se você tem uma queda de juros. Quer dizer, compre muita bolsa. Compre muita bolsa. O Marco está perguntando, vale a pena comprar tesouro direto, pré, ficando a mercado para vender depois com lucro nessa queda? Não, já foi precificada, boa pergunta. Eu queria ter feito essa, mas eu esqueci. Boa pergunta. O mercado, os títulos pré-fixados já embutem uma queda de 44 basis points nessa reunião, 34 basis points na próxima, ou 34 ou 38, sei lá, e vai indo até completar o ano com 125 basis points. Ou seja, se o Banco Central cair 125 basis points, você não ganha absolutamente nada além da taxa contratada por você quando você comprou, tá? Da taxa atual de mercado, que é sei lá quanto, sei lá, a depender do vencimento que você comprou, né? Então, assim, não tem como ganhar se o cara cair 50 basis points. Agora, depende do comunicado, é isso que eu tava comentando com o Bruce. Se ele der um comunicado mais dove, né, quer dizer, mais relaxado, mais flexível, no sentido de abrir espaço para quedas acima de 125 basis points, aí sim você pode ter um ganho com os pré-fixados. É um ganho maravilhoso? Não, você vai ter um ganho a depender do vencimento que você tiver
você vai ter um ganho aí de 1,5%, 2,5%. Que honestamente, na bolsa, sei lá, a bolsa espirra e sobe 1,5%. Então assim, eu, Marília, acho que é um risco-retorno ruim, entendeu? Muita coisa boa tem que acontecer para você ganhar 1,5%, 2,5%. Enquanto na bolsa, já é um outro caso, assim, a bolsa pode subir 10%, 20% até o final do ano. Então, na minha visão, eu penso assim, pô, por que eu vou investir? Para que eu vou tirar o meu dinheiro digamos, uma reserva de liquidez, um investimento seguro, para colocar ele em risco, né? Para sofrer marcação a mercado e tal, e eu vou colocar numa coisa que quando eu ganho pouco, né? Não, eu quero uma coisa que quando eu ganho, eu tenho um potencial grande de ganhar. Eu quero ganhar 10, eu quero ganhar 20, eu quero ganhar 30. Poxa, a NTNB, esse ano rendeu 40%. Ano passado, 40%. Ano retrasado, 40%. Agora acabou, gente, sabe? Tem um limite. Juro, tem um limite, né? Tem um piso até onde você Só vai até zero. Não. Até zero é muita animação. Juro negativo a gente não viu ainda. Aliás, não o juro... Como é que eu falo isso? Nominal. Mas o juro principal, né? O juro de curto prazo. O juro longo você vê chegar negativo na Europa, tá negativo, no Japão tá negativo. Na Suécia tá Mas na coisa inteira. O juro longo, né? Na Suécia, na Suíça. Mas é isso, então assim, eu não gosto de fazer esse tipo de aposta porque eu acho que você tá colocando reais em risco para ganhar centavos. Quer dizer, o que você quer fazer é colocar pouco dinheiro em risco para ganhar muito dinheiro e não colocar muito dinheiro em risco para ganhar pouco dinheiro. Isso mesmo. O que no mercado financeiro a gente chama catar centavos na frente de um rolo compressor. Você ficar tentando ganhar um pouquinho com um risco gigantesco, entendeu? Então imagina o cara lá tentando pegar os centavos na frente do rolo compressor. O cara fala, o rolo compressor nunca vai me alcançar. Até que você tropeça, cai e o rolo compressor passa em cima de você. É isso aí. O Marcelo tá perguntando, Bruce, eu tenho 45 ativos, estou muito diversificado? Assim, é difícil, né? Que é pessoal, não tem como eu saber. Eu acho que tem gente que tem 45 ativos que acha um número decente, o cara tem bastante tempo para acompanhar todas aquelas ações. Eu acho muito, eu gosto de ter tipo menos de 10, talvez até menos de 8, eu gosto de ser mais concentrado. O Warren Buffett, quando era menor, assim, ele era bastante concentrado, então o Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos, né? Ele já chegou a ter 60% do dinheiro dele em uma ação só. Eu não seria tão concentrado assim, né? Mas depende da convicção. Mas eu acho que 40 ativos é difícil, porque assim, imagina que um deles dobra. Se você tem 50 ativos e um deles dobra, vamos falar, se você tem 100 ativos e um deles dobra, você ganha 1%. Se você tem 50 ativos e um deles dobra, você ganha 2%. Então, entendeu? Assim, o resultado de um bom investimento acaba se diluindo muito entre todas essas opções. Por isso que eu gosto de ser um pouco mais concentrado. Mas assim, só faz sentido também ser muito concentrado se você sabe bem o que você está fazendo. Se você, digamos, começou agora e tal, então é melhor ter um pouco mais, talvez. No investidor de valor a gente tem 13 ações, tem 13 posições. Eu acho muito, eu gostaria de ter tipo mais perto de 10, 11, assim. Mas é que as ações estão tão baratas que assim, eu não acho que faça muito sentido vender, por isso que a gente está carregando elas. Mas eu acho que é bem pessoal. Se você consegue acompanhar todas as 45 empresas, maravilhoso. Se você acha difícil acompanhar, até algumas que você tem lá que você nem sabe o que fazem ou como é que vão ser os resultados ou como é que foram os resultados, aí eu já acho melhor diminuir um pouco. O Regis diz que está lendo o livro One Up on Wall Street. Só lembro da Marília falando das empresas disruptivas, cashbacks veganas. Peter Lynch compartilha do sentimento. Esse livro é muito bom. O livro do Peter Lynch chama, em português, tem a tradução em português. Chama Batendo em Wall Street ou chama Ganhando de Wall Street, um negócio assim. Mas se você procurar na Amazon por Peter Lynch, você acha. Eu acho que esse é um tema interessante para o momento atual, né? Porque a gente está vendo um monte de empresas tradicionais, lucrativas, sendo amassadas pelo mercado na bolsa, e um monte de novas empresas disruptivas que ninguém sabe, que nem dão lucro ainda, né? Algumas delas sendo, digamos assim, valorizadas. Não, e hoje está acontecendo exatamente isso com o mercado. Saiu o resultado do Itaú, que tipo, foi um bom resultado, o lucro cresceu 10%, o ROI está lá em cima, está quase um dos maiores ROIs da história do banco. Tá gerando um mega dinheiro, tipo, gerando muito caixa, maravilhoso e tal, reduzindo
reduzindo custos, já anunciou um programa de demissão voluntária para acho que 7% da força de trabalho deles, 7 e poucos por cento. E está caindo, sei lá, 2,5% na bolsa. Enquanto isso, o Banco Inter estava subindo 17%, Banco Pan subindo, BTG subindo 3,5%. Que mais? Todos os bancos digitais, que na verdade nem são digitais, né? Porque eles não ganham dinheiro com um negócio digital, eles ganham dinheiro com outras coisas. Subindo bem e os bancões sofrendo. Mas vai fazer o quê? Assim, mas isso não significa que você tem que entrar nessa aposta, né? Assim, eu acho que o Peter Lynch deve falar muito isso no livro, né? O mercado entra em certas teses e euforias, e eu fiz até um vídeo muito legal com o Luiz Alves da Versa no nosso canal do YouTube da Nord, onde a gente fala exatamente sobre isso. Quer dizer, se você for ver o ciclo de alta da Bolsa em 2007, 2008, ou 2003 e 2008, né, que foi um período enorme, tiveram um número gigante de novos IPOs que hoje nem existem mais na Bolsa. Por exemplo, os bancos médios, que na época tinha a tese de que o banco médio ia captar dinheiro na Bolsa, ia crescer, ia tomar o espaço do banco digital, tomar o espaço dos bancões, né, do Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa. Caixa não vale, né? E agora esses bancos médios acabaram tendo prejuízos enormes nas crises, muitos deles fecharam o capital. Você nem escuta mais falar só do Banco Pan, né, que agora mudou e agora é banco digital, então ele vai surfar a segunda bolha. E tiveram outros casos também de boas histórias, que foi, por exemplo, a OGX, né? A OGX era um projeto, né? Então a empresa não dava lucro, não tinha receita, não produzia petróleo, e o pessoal foi e pagou bilhões e bilhões nela, acreditando nas pesquisas que, tipo, pessoas que, sei lá, nem sei de onde saíram, faziam, né? Acreditando numa boa história. E eu acho que é engraçado que, assim, antes da OGX quebrar, ela subiu muito, né? Então, assim, imagina, alguém, um analista fundamentalista, nesse momento foi amassado, né? Porque ele deve ter virado e falado assim, gente, essa empresa é ar, é pó. E a empresa não parava de subir. E aí, depois quebrou. Então, assim, você como analista, é importante as pessoas entenderem o nosso trabalho. Você tem que se agarrar a alguma coisa, porque, assim, vão ter várias histórias que vão ser as queridinhas do mercado e as ações vão subir. Não são essas ações que a gente quer pegar, né? A gente quer pegar as ações com fundamento. As empresas que lucram. Essa história de empresa tem que dar lucro, a gente não gosta disso. A gente viu isso na bolha das .com, né? Exatamente. Aconteceu a mesma coisa. Então, assim, pra gente, empresa tem que dar lucro. Então, a gente não vai pegar esses cases que mais sobem, mas que dependem de uma boa história a ser contada. Não. A gente vai pegar empresas boas, lucrativas, que estejam baratas. Acho que esse seu ponto é bem interessante. A gente não pega as empresas que mais sobem porque a gente tem um receio gigantesco, ou tudo que a gente tenta fazer é não pegar as empresas que mais caem. Então você deu o exemplo de OGX, é exatamente isso. Você fala, nossa, a OGX subiu pra cacete e você não recomendou. Maravilhoso, mas ela foi e virou zero. Aí você fala, não, mas eu comprei aqui e vendi ali, então eu ganhei dinheiro porque eu vendi antes dela cair. Mas nem sempre acontece assim, porque eu conheço muita gente que comprou a OGX, assim, ela subiu... no high e carregou até zero, né? Ou então ela começou a cair, o cara falou, nossa, agora a GX caiu, a minha oportunidade de entrar. O cara foi, entrou e carregou até o zero. Exatamente. Então, e até tem uma história legal. Bitcoin também, né? Outro, assim. Bitcoin é exatamente a mesma coisa. Que Bitcoin não era investimento, que Bitcoin era uma tecnologia. E o Bitcoin só não parava de subir e a gente só não parava de apanhar. De repente o Bitcoin voltou tudo. E aí, a gente era bom analista ou não era, entendeu? Aí o Bitcoin tava lá em 17 mil dólares, eu acho que bateu 18 mil dólares, sei lá. E aí todo mundo falava que o Bitcoin ia 100 mil. O cara, não, o Bitcoin vai a 100 mil. Aí eu recebia vários e-mails falando, não, como você não compra o Bitcoin vai a 100 mil. Como você é otário. Falou, cara, tipo assim, não vai a 100 mil. Tipo, pode até ir, mas eu não vou botar meu dinheiro nisso. Mas não é o tipo de investimento que a gente faz. Não é isso que a gente procura. Não, entendeu? Porque é ar, né? Tipo, você não tem como analisar o negócio. Você não sabe se ele vale 50 centavos ou 10 mil dólares. Tipo, não tem como analisar. É porque com investimento... E muito menos 100 mil dólares, né? Você conhece bastante isso, né Bruce? O Buffett, ele vira e fala assim, ele ensina, faz simpósios, enfim, faz vários eventos. E ensina como que ele fez pra ganhar dinheiro. E aí as pessoas perguntam pra ele, mas pô, se você ensinou tudo que você sabe, por que as pessoas ainda não ganham dinheiro? E ele falou assim, é porque ninguém quer ganhar dinheiro devagar, né? Essa história é maravilhosa. Na verdade, foi o Jeff Bezos, que é o cara mais rico do mundo, virou pro Warren Buffett e falou,
Ô Warren Buffett, o que você faz é ridículo de simples. Tipo, todo mundo consegue fazer, é um negócio muito fácil. Por que ninguém faz o que você faz e fica bilionário? Aí o Buffett responde para ele, porque ninguém quer ficar rico devagar, todo mundo quer ficar rico agora, né? Amanhã, essa semana, esse mês. Então todo mundo fica procurando essa nova bolha e acaba colocando dinheiro e o dinheiro vira zero, né? Acaba virando pó. Mas é um bom exemplo do Warren Buffett também, que é o maior investidor de todos os tempos. Na bolha das .com, obviamente o Warren Buffett não compra empresa .com, né? Ele não compra empresa que não dá lucro, ele não compra empresa que inova, ele não compra empresa em um mercado que ele não sabe, que é um negócio que já existe, que é um negócio perene, que é um negócio que ele consiga analisar. Ele não entrou em nenhuma empresa .com na bolha. E todo mundo falava, não, o Warren Buffett está velho, o Warren Buffett está acabado, o Warren Buffett não sabe investir, o Warren Buffett está ultrapassado e tal. Aí a bolha fez assim, tuim, e virou zero. Aí o Warren Buffett virou de novo o mago de Omaha, né? Exatamente. Então de velho acabado ele virou de novo o mago de Omaha. A gente tem uma expressão que a gente usa nas mesas de operações e por isso é inglês, desculpa. De novo em inglês. Que é assim, you're as good as your last trade. Você é tão bom quanto seu último trade. Exatamente. É assim que o mercado olha os traders, os analistas, né? É verdade. Você é tão bom como o seu último trade. Quer dizer, não importa se faz 15 anos que você faz esse tipo de trabalho e na média você bateu o mercado. O que importa é que você não pegou bid. Nossa, você não comprou Você não comprou Inter. Bitcoin. Não ganhou 1000%. Você não, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Quem investe, por exemplo, desde 2016, acha que o mercado só sobe, né? Mas quem investe desde 2007, 2008, né, que foi basicamente quando eu entrei no mercado, acha que o mercado só cai. Que passou sufoco no governo Dilma, né? Passou o maior sufoco. Crise dos Estados Unidos de 2007. O governo Dilma sufocando a economia e você sem saber o que fazer. Aí depois o dólar porrando, aí depois eleições, aí Joesley Day da vida, né? Governo Temer e nossa. Não, imagina esses gestores que estão no mercado há 25, 30 anos. Eles já viram de tudo. Crise da Rússia, crise da Argentina, crise da... Plano então, assim, real. Imagina os caras. Tava tudo bem, de repente eleições não tava do Lula. mais. Então, quem já viu o mercado por muitos anos sabe que você não pode assumir que... Você tem que tomar muito cuidado com teses que precisam de muita coisa boa para darem certo. É muito mais seguro você se manter a essas teses de empresas que já dão resultados simplesmente tão baratas. Com essas já é difícil. Imagina com as disruptivas, né? Então, assim, vai muito do jeito que você quer operar o seu patrimônio. É claro, você pode pegar um dinheirinho para apostas disruptivas, assim, pode ser. Mas é um dinheirinho pequeno, né? Que você vai usar como se estivesse investindo na Mega Sena. Vamos ver qual vai ser o próximo mercado disruptivo. Você está tentando acertar, mas é uma coisa que você sabe que é muito difícil acertar. A probabilidade de acertar é muito baixa, né? É muito baixa. E assim, às vezes a pioneira não é a que mais lucra, né? Não é a que mais se dá bem lá no futuro. E normalmente não é, né? E normalmente não é. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, claro, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente faz uma indicação de investimento. Às vezes, no nosso portfólio, a gente até arrisca um pouco mais do que muitas vezes a gente recomenda, porque é muita responsabilidade. Você vai tirar o patrimônio que você lutou pela vida inteira, né, para investir, para correr risco na Bolsa de Valores. Correndo o risco de acontecer alguma crise, alguma coisa assim, e você perder muito dinheiro. E muitas vezes você depende desse dinheiro, né? Sua família depende desse dinheiro. Não, e um negócio interessante é que você vê os grandes gestores nunca são aqueles que saem correndo atrás das coisas que mais sobem. São sempre aqueles que não compram o que mais sobe, mas eles compram talvez o segundo nível, né? Aquele negócio que sobe sempre. Então o cara tá sempre ali, porque o cara tá sempre no jogo. O cara que compra o negócio que mais sobe é o cara que compra o GX, que vira zero, o cara perde patrimônio inteiro e some. Então o cara, até um post de rede social que eu recebi um meme um dia no WhatsApp bem interessante, tá lá o Warren Buffett e o Bill Gates falando, não, ganho 20% ao ano e tal, que sei lá, dá 1,35% ao mês, um negócio assim. Os dois lá tranquilões e tal, velhinhos, multibilionários. E aí o cara numa Ferrari, youtuber, patinete, que nem diz a Marília, cashback, falando, não, ganhei 30% ao mês, eu garanto. E até um negócio interessante, que essas mini bolhas, né, essas empresas que falam que tradam o seu dinheiro e te garantem 30% ao mês, são típicas manifestações do bull market. Então, no bull market, todo mundo quer ganhar o máximo possível.
E aí isso vira realidade, né? Bitcoin vira realidade, esses caras que prometem lucros astronômicos no curto prazo vira realidade. As ações que, tipo, ninguém conhece, que nem o Ricardo fez uma boa newsletter na sexta-feira, né? Excelente. Ou na quinta-feira da semana passada. Tem uma ação na bolsa de uma empresa quebrada que chama Nord 3. E a ação subiu, tipo, sei lá, 100% em 3 dias. Mas a empresa está quebrada, a empresa está em recuperação judicial, a empresa não produz nada, é só o patrimônio dela é zero ou negativo, ou é negativo mesmo, né? E mesmo assim a ação na bolsa está chacoalhando loucamente. O Marcelo Fernandes disse que tem uma casa de mais ou menos 600 mil e pergunta se você venderia para comprar bolsa. Pelo amor de Deus, não faz isso. É o que a gente está tentando falar até agora. Seja prudente. Não, vende casa e compra empresas interessantes, né? Não vende e vive casa, de aluguel. Mas, pelo amor de Deus. Não, mas não sai comprando loucamente OGX e BID, né? Compra coisa boa. Bom, pessoal, coisa boa e barata. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas perguntas. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem uma live no nosso canal do YouTube da Nord Research, onde a gente fala sobre mais temas de investimento. E quem também quiser acompanhar nosso conteúdo, a gente tem uma newsletter diária gratuita, que, por exemplo, foi onde o Ricardo falou sobre Nord 3. Então, se você quiser acompanhar, é só entrar no nosso site e cadastrar o seu e-mail que você passa a receber. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.